Pessoal, paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula de eclesiologia do curso da FAESP, do curso básico. Sejam bem-vindos então para esta aula gravada. Eclesiologia, a nossa matéria de hoje, é a doutrina da igreja, não é? Não é história da igreja, é doutrina da igreja, eclesiologia. Vimos nas últimas aulas que a palavra eclésia refere-se ao costume grego, na antiga Grécia, de se reunirem os habitantes de uma determinada cidade ou comunidade em algum lugar, a um teatro, onde eram discutidos ali os assuntos da comunidade. Então, aquela reunião de pessoas para deliberar, para tratar assuntos de interesse das pessoas, recebeu o nome de eclésia. Lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo ele é perseguido em Éfeso, em virtude dos habitantes de Éfeso estarem se convertendo e abandonando a feitiçaria, há uma revolução, né? Há uma revolta da população, daqueles que são devotos da Diana, deusa dos Efésios, porque os fabricantes de imagens de ídolos do templo da Diana dos Efésios estavam perdendo o emprego, né? Perdendo o seu negócio, que as pessoas deixavam de comprar. Então houve uma revolta ali naquela cidade, uma revolta muito grande, e então houve uma revolução ali, uma grande bagunça, um tumulto, e o governador então, ou uma espécie de autoridade daquela cidade chamada de Alexandre, dissipa ali a confusão e diz que, acalmando os ânimos, ele diz que se eles têm alguma coisa a falar, a acusar aqueles homens que estavam ali, Paulo e seus amigos, que se reunissem e fizessem uma acusação numa assembleia, numa reunião que eles estavam acostumados a fazer, que seria essa eclésia, esta reunião, uma assembleia. Então, o termo igreja hoje pode ser definido como chamados para fora, porque as pessoas já eram chamadas para fora de suas casas para se reunirem em determinado lugar chamado ágora, um teatro, um grande teatro, onde ali eram discutidos assuntos de relevância, de importância, de interesse da comunidade. E o apóstolo Paulo usou esta palavra para definir igreja também, chamados para fora de suas casas, para uma reunião em torno de assuntos de interesse de todos. Por isso o nome eclésia, a igreja recebeu esse nome, eclésia ou eclesia. Então está aí a origem do nome, né? Chamados para fora. Então nós vimos nas primeiras aulas que a igreja recebe esse nome, a igreja passa a existir de fato. A igreja já existia profeticamente no coração de Deus desde a eternidade, desde muito antes, né? Da fundação do mundo. Deus, Efésios 1 e 3 diz que Deus já tinha o seu povo, a sua comunidade no seu coração, já tinha uma igreja, né? Reunida, tanto que uma das primeiras referências nesse sentido é quando Deus manda Moisés dizer para Faraó que liberte o seu povo para que ele celebre uma festa no deserto. Então o culto é uma celebração, né? Em torno da pessoa de Deus. Então a igreja profeticamente já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, e a igreja ela passa a existir de fato no dia de Pentecostes, quando pela primeira vez acontece alguma coisa que caracteriza a igreja, que é salvação de almas e batismo nas águas. Isso é o que caracteriza uma igreja. E o Senhor Jesus disse que em Mateus 16, 18, interrogando ali os apóstolos, o Pedro diz que, perguntando para os apóstolos o que as pessoas estavam dizendo, quem ele seria, diz então Pedro que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus diz a Pedro que não foi a carne, não foi do homem que ele recebeu essa revelação, senão de Deus.
e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então o que Jesus estava dizendo ali é que nem a morte cessa a existência da igreja, porque assim que o crente morre, ele continua sendo a igreja que vai se reunir um dia no arrebatamento da igreja. Então a igreja é esse organismo vivo, é uma igreja, é uma ideia de Deus, é formada por Deus, chamada por Deus, e não faz sentido então a pessoa ficar em casa, porque a igreja é a reunião dos santos, dos salvos, chamados por Deus. Existe a igreja visível e a igreja invisível, né? A igreja visível é aquela que nós vamos na igreja e vemos as pessoas reunidas. E a igreja invisível é aquela composta por pessoas de todas as igrejas, de todos os lugares, de todas as épocas, de todos os tempos, né? Das mais diferentes tipos de denominação, dos mais diferentes lugares e das mais diferentes épocas, os que já morreram, os que estão vivos e os que haverão de nascer. Isto é a igreja de Deus, que Cristo comprou com seu próprio sangue, como está escrito lá em Atos 20, 28. Cristo comprou com seu próprio sangue. Muito bem, então existe a igreja visível, a igreja invisível, a igreja local e a igreja local onde a gente congrega, e a igreja de todos os tempos, a igreja geral, que é composta por então pessoas de todas as épocas, de todos os lugares. Então, pela primeira vez a igreja se reuniu lá no dia de Pentecostes, né? Então, fazendo uma diferenciação, a igreja não é o prédio, o edifício, a igreja são as pessoas, né? Temos o hábito de chamar a igreja lá do Belém, a igreja do Brás, a igreja lá da Praça da Sé, a igreja de Itaquera, né? Mas na verdade, a igreja do Brás, mas na verdade, igreja é o ajuntamento das pessoas, né? E não o edifício. Templo e igreja são coisas totalmente diferentes, e nós habituamos a chamar a igreja por esse nome, mas na verdade ali é só o edifício onde as pessoas se reúnem. Igreja mesmo são as pessoas. Então falamos da origem da igreja, profeticamente e de fato, e historicamente. A igreja é a porta de entrada do reino de Deus. Porta de entrada. E hoje em dia as igrejas utilizam o batismo nas águas como forma de ingresso de novos membros na igreja. Então as pessoas aceitam a Jesus e assim que elas se batizam nas águas, confessando a sua fé, elas tornam-se membros da igreja e passam a participar da ceia e das decisões que a igreja toma, não é? Então, e Cristo deixou para a igreja duas ordenanças, que era o batismo e a ceia. O batismo, o seu simbolismo, o seu ritual, o mergulho nas águas, ele representa a morte do homem para o mundo. E quando ele é levantado das águas, representa então a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo. E a ceia do Senhor é um memorial, né? Um memorial onde nós lembramos ali a morte de Cristo, o pão e o cálice e o vinho, o suco de uva, né? O pão e o suco de uva, eles representam o corpo e o sangue do Senhor que foi derramado por nós na cruz do Calvário, o corpo que foi partido por nós, e fazemos isto em memória do Senhor até que ele venha. Então são as duas ordenanças que a igreja tem, dadas por Cristo à igreja. A igreja católica tem várias ordenanças que ela chama de sacramento, mas o batismo não salva, é apenas uma forma de ingresso na igreja e demonstrando que a pessoa já é uma nova criatura, já passou por um novo nascimento. Portanto, a pessoa não pode se batizar tendo vícios ainda. Ela primeiro precisa se libertar para depois ela participar do batismo e tornar-se membro da igreja e participar das decisões da igreja. Por falar em decisões, o capítulo de número 3 fala dos sistemas de governo da igreja. Sistema de governo, existem vários sistemas, né? Cada igreja tem o seu modo, mas basicamente existem três. O primeiro deles é o sistema episcopal, que é usado pela Igreja Católica. A palavra episcopal vem de bispo, né? Episcopos.
A palavra grega quer dizer supervisor. Então, esta palavra referia-se ao bispo do Novo Testamento, ou presbítero. Porque naquela época, como as igrejas não tinham pastores suficientes para todas as igrejas, então alguns pastores, alguns bispos, eles eram responsáveis por um grupo de igrejas, então eles eram supervisores. Então o termo ancião, presbítero ou bispo é a mesma coisa, representa aquele que era responsável por várias igrejas. Com o passar do tempo, a palavra bispo deixou de ser usada para ser substituída pelo pastor, porque agora, depois de algum tempo, então já teriam as igrejas, cada uma teria o seu pastor. Então, mas o primeiro sistema de governo é o episcopal. É o sistema de governo da Igreja Católica, da Assembleia de Deus também, que não é nada democrático, né? Que é uma, digamos assim, uma ditadura, né? Porque um manda e os outros obedecem. É um sistema monárquico, como se o rei estivesse ordenando as pessoas terem que obedecer. Nós sabemos que é um sistema fechado, onde só os pastores presidentes, né? Os pastores de campo e os pastores de setores é que tem a última palavra sobre troca de dirigente da congregação e outros assuntos relacionados à administração da igreja, onde o povo não tem voz ativa, não participa das decisões. Você só é comunicado como membro quando eles tomam a decisão lá em cima, entre eles, os pastores, mas o povo não participa das decisões da igreja. Então o povo não tem liberdade, não é um sistema democrático. O segundo sistema é um sistema mais ou menos democrático. Não é episcopal e também não é democrático. Não é monárquico, mas também não é democrático. Porque no sistema presbiteriano, que é o segundo sistema, quem decide, quem toma as decisões da igreja são os presbíteros. E os presbíteros são os representantes do povo, da igreja. Então eu elejo um presbítero e ele me representa lá nas decisões da igreja. Então é uma eleição, é uma forma de participação indireta nos assuntos da igreja. Eu não tenho liberdade de escolher, não tenho voto, mas alguém vota por mim, né? Então é um sistema de governo que também não é democrático, mas também não é episcopal. E o terceiro sistema de governo é o sistema congregacional. Esse sim é o sistema democrático, é o mais ideal, embora não seja perfeito, nenhum desses é perfeito, né? Porque o homem não é perfeito, simplesmente por isso. Mas o sistema congregacional, cada membro é um voto. Cada membro tem o direito de dar o seu voto, e quando a igreja se reúne para discutir determinado assunto, faz uma eleição, aos contrários, os favoráveis, e eles se manifestam, e aqueles que vencem pela maioria, os que perdem a discussão, tem que aceitar a decisão da maioria. Isso não é assim tão fácil, né? Nós sabemos disso. Não é assim tão perfeito como na teoria. Sabemos que na prática é bem diferente, né? Muitas vezes a minoria, aquela que perdeu por metade mais um voto, né? 50 mais um, aceita a decisão da maioria, mas isso nem sempre acontece. E aí então vem muita confusão. Mas é o sistema mais democrático que existe, porque então os membros têm o direito de votar. A igreja é composta dos seus oficiais, né? Nas igrejas pentecostais tem a figura do diácono, que é o trabalhador, que é um oficial que não está no ministério, mas ele está na porta, está na assistência social, está em todos os departamentos da igreja. Ele é responsável por manter a ordem, por cuidar do templo, por preparar a ceia do Senhor e também por outros assuntos que dizem respeito ao cuidado com as pessoas. Lá no livro de Atos eles foram eleitos pelos apóstolos porque os apóstolos não tinham tempo de cuidar da parte social. Então delegaram aos diáconos essa função. Depois, nas igrejas pentecostais, temos a figura do presbítero, do evangelista e do pastor. Evangelista e pastor já são aqueles que chegam ao ministério. Evangelista e pastor na Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais é a mesma coisa, tem os mesmos poderes, né?
menos o presbítero, que não pode ministrar a ceia do Senhor, não pode realizar casamentos também. E numa reunião, a bênção apostólica ela é impetrada por aquele que tem a maior autoridade eclesiástica, no caso o pastor, né? Então, mas o presbítero pode fazer tudo aquilo que o pastor faz, menos realizar casamento e ministrar a ceia do Senhor. Então, depois temos o evangelista e o pastor que já chegaram ao ministério. Como eu disse para os irmãos, o presbítero hoje ele é bem diferente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento ele era uma espécie de supervisor e hoje ele é um auxiliar do pastor, né? Auxiliar apenas. E no último capítulo da nossa matéria, nós falamos sobre a missão da igreja. A missão da igreja, basicamente, em primeiro lugar, é adorar a Deus. Em segundo lugar, evangelizar e discipular. E terceiro é providenciar ou prover comunhão. Sabemos que a missão principal da igreja é a adoração. Fomos chamados para adorar a Deus, somos adoradores de nascença, né? Todo homem é um adorador por natureza e não se pode evangelizar sem que se conheça a Deus. Então, adoração revela quem Deus é. Então, através da adoração eu conheço a Deus, eu me aproximo, a igreja se aproxima de Deus, a igreja conhece quem é o Senhor e depois disso a igreja então evangeliza, porque não se pode falar de quem não se conhece. Então, através da adoração a igreja conhece a Deus e através do evangelismo a igreja manifesta a pessoa de Deus. Então, igrejas que não evangelizam são aquelas que têm algum problema com a adoração, porque não está se adorando como se deve fazer, porque a adoração revela a Deus e na adoração não está se revelando quem é Deus. Em segundo lugar, o evangelismo discipulado e em terceiro lugar, prover comunhão. A igreja foi chamada para servir ao Senhor, né? Para anunciar o retorno de Deus, de Cristo, anunciar o evangelho, basicamente, mas em primeiro lugar, a igreja precisa de conhecer a Deus, e o conhecimento de Deus é através da adoração. Veja lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías entra no templo e vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Então, à medida que Isaías se aproxima de Deus ali, Isaías vai conhecendo quem é o Senhor e conhecendo quem ele é na verdade. Então ele adora, os anjos ali, os querubins, adoram ao Senhor, não é? Revelam adoração ali a Deus. E depois disso, da adoração, Isaías se sente indigno de estar ali, mas Deus então providencia a sua recuperação, o seu resgate, a sua redenção, digamos assim. Então, a partir desse momento que ele se sente redimido, que o anjo toca com a brasa, toca com Atenas, pega com Atenas uma brasa do altar e põe nos lábios de Isaías, ele o purifica. Então, a partir daquele momento, Isaías se sente disponível, disposto, preparado, habilitado para servir ao Senhor, porque ele ouve a voz dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, no início ele se achava um homem indigno, pois ele revelou: ai de mim, porque os meus olhos viram o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus da glória, e eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, e eu sou um pecador, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de boca suja, então eu vou morrer. Então, mas o Senhor o restaura, e aí ele, sentindo-se restaurado, ele se coloca à disposição de Deus para a obra. Então, primeiro o homem precisa ser restaurado para depois ele servir a Deus. Nós temos o hábito de que as pessoas, quando aceitam Jesus, elas já são colocadas lá para cantar nos departamentos da igreja, para fazer tudo na igreja, sendo que ela precisa passar ainda pelo batismo, né? Ser discipulada, passar pelo batismo, e depois só então ela pode participar da ceia, tornar-se membro da igreja, e aí ela pode realizar qualquer trabalho na igreja, porque nós corremos o risco de aquela pessoa se perca, não é? Aquela pessoa se desvie, não tenha um crescimento como ela deve ter para que ela possa então desempenhar o seu papel na igreja, a sua função na igreja.
Muito bem, esse é um resumo, essa é uma aula resumo da matéria Eclesiologia, e eu espero que o Espírito Santo possa iluminar o seu coração e você possa ter aprendido mais sobre esta matéria. Qualquer dúvida, o meu e-mail é erivanfisc, F-I-S-C, @gmail.com. Qualquer dúvida você pode me procurar, fazer qualquer pergunta, pedir uma orientação. Estou aqui à disposição dos irmãos que assistem esse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.